Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, como estamos neste dia? Desejo um bom dia a você. Bom dia. É muito bom a gente começar bem na presença de Deus, consciente de que o Senhor está conosco, consciente de que as coisas podem nos surpreender, tem situações que a gente é pego de surpresa, mas quando estamos assim conscientes diante de Deus, tudo se torna mais tranquilo, mais leve. E é muito bom a gente ter consciência, consciência de fazer o trabalho de Deus, consciência de fazer o trabalho da gente, consciência daquilo que nós recebemos como missão. É muito bom. Às vezes a gente fica assim, meio pensativo, pode até em determinado momento querer olhar para trás, mas a consciência manda avançar. A consciência impede que a gente tome uma iniciativa. Quando se tem consciência trabalhada, consciência controlada pelo Espírito de Deus, quando a nossa consciência está realmente em paz, quando a consciência se torna conselheira. Existe isto, sim. A consciência, ela é conselheira e também pode ser um carrasco. Pode ser um algoz. Consciência pesada, consciência, né, modificada pelo açoite daquilo que aconteceu. Então, é bom estar em paz com Deus. É muito bom. Eu tenho paz com Deus, paz com meus irmãos. Procuro ter paz. A palavra ensina, eu ensino os outros. E quem ensina os outros e não pratica é reprovado. Então é muito bom ter consciência. E é muito bom agir, é muito bom trabalhar. A obra de Deus, ela requer e a gente é direcionado. Quando está em comunhão com Deus, a direção vem de Deus. Nós vamos ler em Romanos 15, 18 a 21 e vamos aprender com o apóstolo Paulo. Paulo foi o maior exemplo, o maior ministro da igreja gentílica. E, devido a isto, a gente fala tanto sobre ele. Teve um tempo, houve alguns pensadores aí que chegaram a questionar o evangelho de Jesus, o evangelho de Paulo, como se Paulo tivesse mais força do que Cristo, tivesse feito mais do que Cristo. Na verdade, Paulo foi um organizador. Jesus é o Redentor e Paulo chamou o mundo gentil à redenção. Eu entendo isso muito praticamente, eu entendo com muita facilidade. Eu deveria ser mais grato a Deus, porque a Bíblia, para mim, não é um livro de dúvidas, é um livro de respostas. Faça da Bíblia um livro de respostas. Ali você pergunta a Deus e Ele te responde, você não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida do que eu faço e não tenho dúvida do que eu rejeito, o que eu reprovo. O que eu reprovo, mas eu reprovo com tanta segurança que eu não tenho problema. Mas não tenho problema. Eu não tenho problema. Mas será que eu estava errado? Eu não estava errado. Eu não errei em relação a reprovar aquilo, aquela coisa lá. Eu não errei. Você não pode errar quando você tem a Bíblia Sagrada como fonte de orientação e o Espírito de Deus como orientador. Então, a leitura para a nossa meditação, Romanos 15, 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra ou por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito,
aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo era um grande pensador, um homem com muito boa formação, e isso ajuda, não podemos negar. E ele, na condição de homem culto que era, ele sabia das práticas de sacerdotes, de falsos profetas, de outros religiosos e de homens públicos que alegavam ou usavam o nome de Deus ou dos deuses para meter medo nas pessoas. E ele diz: eu não ousaria dizer qualquer coisa que Cristo por mim não tenha feito, para fazer as pessoas me obedecerem, para fazer as pessoas temerem. Eu não vou falar nada, não vou fazer nada para as pessoas me obedecer motivadas por um receio. E ele tinha tantos obreiros a serviço dele, ajudando a ele, uma equipe belíssima, homens do mais alto nível. Ele menciona vários. Lá de Bereia tinha pessoas, lá de Éfeso tinha pessoas, de Derbe, de Listra, da Macedônia. Mas ele diz: eu não ousaria dizer que Cristo tenha me ordenado, me orientado, me dado autoridade para fazer as pessoas me seguirem, me obedecerem. Eu não diria isto. Eu não ousaria dizer alguma coisa que Cristo, eu dizer que Cristo tinha feito sem ele ter feito, para as pessoas se impressionarem, ou temerem, me obedecer. Olha, o que ele está dizendo foi Deus que mandou. Eu não ousaria. O poder dos sinais, os prodígios, é que faz isto, a virtude de Deus, e não eu dizer: olha, eu estou aqui com a autoridade de Deus, eu estou aqui porque foi Deus que, viu, tem que ir por aqui porque foi Deus que ordenou assim. Não, eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém até o Ilírico eu tenho anunciado Jesus, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E eu me esforcei para fazer onde não tinha sido começado. Para você entender bem esse texto. Eu me esforcei, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado. Ou seja, ele não usou base que outro evangelista tivesse passado. Eu vou fazer um trabalho aqui. Não. Ele fez a evangelização, ele levou a palavra em lugares não evangelizados. Me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, verão e entenderão. É grandioso a gente pensar no ministério de Paulo. E isto lhe dava aquela grande convicção que ele tinha, falando lá para os sacerdotes, os doutores da lei, diante daqueles muitos inimigos que se tornaram.
E depois de todas aquelas ameaças e tramas, ele disse: "Eu tenho uma saída. Ainda não esgotou para mim. Eu sou cidadão romano e eu apelo para o imperador." O imperador tinha a autoridade aonde ele havia trabalhado. Ele trabalhou na Ásia Menor, era todo território do imperador. Trabalhou no Ilírico, hoje Albânia. Ali ele fez aquele trabalho. Lá, o nome da cidade, o nome da capital da Albânia é Tirana, se não me falha a memória. Lá em Tirana, atual Tirana, ele pregou o evangelho. Lá ninguém nunca tinha ouvido falar do evangelho. Ele foi pregar. Então ele tinha consciência. Ele foi levantado como apóstolo dos gentios e ele exerceu o apostolado entre os gentios, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus, levando o conselho de Deus, levando orientação, esperança para o mundo que vivia na cegueira. A cegueira dos gentios continua. Se você observa como é que vivem os pagãos, não se usa esses termos, mas é a realidade de outrora, de 2, 3, 4 mil anos atrás. O Egito é diferente hoje porque piorou, é Islã. Tem um ídolo só. Mas a Índia e a China, com suas muitas províncias, os outros países da Ásia, são completamente pagãos. Rejeitaram o evangelho. E agora, se nós em pleno século XXI teríamos e temos grande dificuldade de anunciar o evangelho ali, imagina Paulo há 2000 anos. Mas ele fez. Ele tinha a vocação e exerceu a missão, tendo consciência de que estava fazendo o que Deus mandou e não aliciando pessoas. Não fez nada para impressionar, nem edificou em fundamento alheio. Faça assim, irmão. Faça assim, irmã. Trabalha para Jesus. Faz a obra de Deus. Mas a minha força é tão pequena, usa essa pequena força que você tem. O meu dinheiro é tão pouco, usa, faça o que você puder fazer, faça alguma coisa. Eu acho que poucas pessoas são menos, ou melhor, mais limitadas do que eu. Poucos, há bem poucos. E eu faço o que é possível fazer com esta pouca força que eu tenho. Então, trabalha para Jesus, vale a pena. E além de ser maravilhoso, a gente fica em paz com Deus. Bom dia para você. Um bom dia de paz com Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vitória, sustenta. Manifesta, meu Senhor, a tua bondade em cada vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor e bom dia. Deus te abençoe, Deus vos abençoe e vos guarde com o seu amor paternal. Amém.